Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei a hora que você vai assistir essa live. Eu tive o prazer de conhecer a Cris Poli, que muitas pessoas conhecem como Super Nani. Ela fez um programa durante 10 anos no SBT. E nesse ano eu tive o presente divino de conhecê-la. Eu vou aceitar ela aqui e aí eu continuo contando para vocês como foi que isso aconteceu. Deixa eu ver aqui. E boa noite, Cris, bem-vinda. Gratidão, viu, por essa oportunidade que você me dá de conversar com você e de compartilhar com as pessoas aí sobre esse trabalho que a gente fez junto. Então, eu quero começar aqui contando para as pessoas que eu trabalho como analista de perfil comportamental e trabalho com coach de executivos, né? Mas eu também dou alguns treinamentos. E eu assisti uma palestra na escola que a Cris estava falando sobre a ONG Betel, que ela fundou junto com a Sandra, que é uma amiga dela, que depois ela vai detalhar melhor. E na palestra ela falou sobre o problema que as crianças estão enfrentando depois da pandemia, de ter criança na sétima série que ainda não consegue escrever e ler. E aquilo, eu assistindo a palestra, aquilo me tocou muito. E, e eu já tinha muita vontade de fazer, repetir um treinamento que eu já tinha dado na ONG Projeto Viver, e eu queria repetir numa outra ONG e estava esperando assim aparecer alguma que não fosse, que fosse mais perto e que eu pudesse fazer isso. E aí eu assisti a palestra da Cris e ficou no meu coração, nossa, eu podia ir lá conhecer, né? Entrei em contato com ela pelo Instagram dela, ela foi super gentil comigo, marcou comigo lá e conheci a Sandra, conheci a Cris. E aí falei do que eu queria fazer, fiz análise de perfil dela, da Sandra, da coordenadora lá também, da Rosa. Montei um treinamento de seis sessões com a equipe lá, conheci as meninas lá e ainda veio a diretora da escola e o seu esposo, e foi uma coisa maravilhosa para mim, um presente mesmo de Deus. E ainda conheci a Cris Pessoa, né? Já conhecia a Super Nani, tinha assistido vários programas e conhecia a Cris Pessoa, a história dela, e fiquei encantada com a história dela. Como eu trabalho muito com pessoas em transição de carreira, né? Que a Cris, vocês vão ver ouvir a história dela, ela fez uma transição de carreira com 60 anos, né? Então a pessoa, às vezes as pessoas pensam, eu vou mudar e eu tô, né? Não, eu já passei da idade. Isso me chamou muita atenção, por isso que eu achei legal trazer a história dela. Outra coisa, às vezes as pessoas querem mudar de um país, de uma cidade, e ficam com medo. A Cris fez isso com duas crianças pequenas, ela vai contar melhor. E fora o empreendedorismo, né, de ter montado uma ONG, então esse lado empreendedor também. E o mais incrível que eu queria deixar aqui para as pessoas, a história e a comunhão dela com Deus, né? Então eu achei tudo isso muito lindo e por isso eu fiz o convite a ela. Eu falei, você quer conversar comigo, nem que seja 40 minutos, 50 minutos para contar essa história, né? Porque é fantástico e as pessoas precisam saber, né? O meu público também, que são pessoas assim, que às vezes quer mudar ou de carreira, ou de país, ou quer empreender, ou quer fazer uma coisa diferente. E a Cris, como mãe, fez tudo isso e, enfim, Cris, eu queria. Ah, e ainda escreveu 10 livros, eu listei aqui os 10.
SOS dos pais, 500 dicas para educar sem enlouquecer. Atenção, tem gente influenciando seus filhos. Filhos autônomos, filhos felizes. Pais admiráveis, educam pelo exemplo. Bullying, como prevenir, combater e tratar. Pais e professores educando com valores. Pais separados, filhos preparados. Educando na sala de aula com Cris Poli. Então, assim, Cris, para mim é um presente, é uma honra, é tudo junto ter você aqui comigo e você é um exemplo de vida para mim e acredito que para muitas pessoas. Então, eu queria que você começasse assim, explicando, né, contando como você se tornou a Super Nani, como que você veio, né, da Argentina para o Brasil. Enfim, fica à vontade, se apresenta, conta a sua história aí, que é muito linda. Boa noite, Sandra. É um prazer estar aqui com você. É uma honra ser convidada assim para poder falar um pouco assim para que as pessoas conheçam um pouco mais, né, das coisas que Deus fez na minha vida, né? Porque você falando assim das diferentes situações, né? Aí eu fui vendo, né, como Deus foi conduzindo, né, sem a gente saber, sem a gente conhecer Deus, né? Como ele vai te conduzindo, ele vai te mostrando os caminhos, mesmo que você não conheça, ele te move, é muito interessante isso aí, viu? E muito abençoado. Então, deixa eu ver se eu consigo resumir um pouco. Então, como você falou, eu nasci na Argentina, eu cresci lá, eu estudei numa escola bilíngue desde 8 anos, médio também bilíngue com magistério, e eu fiz faculdade em inglês também, a minha área é na área do inglês, educação, comecei dando aulas de inglês, pedagogia também, e, enfim, eu cresci, eu conheci meu marido muito nova, eu comecei a namorar nova, casei com 22 anos, eu não conhecia Deus, minha família não era cristã, era católica, assim, socialmente, então me batizaram, já era grande, mas eu não tinha relacionamento com Deus, meu marido também não. A gente casou pela igreja, meu marido é arquiteto, nos casamos, eu tinha 22 anos, ele tinha 25. E aí trabalhando lá em escolas, né? Comecei a trabalhar com 18 anos, né? Então a gente foi trabalhando e chegou um determinado momento em que a Argentina teve uma das tantas crises econômicas, né? E meu marido ele estava empregado, mas quando um país entra em crise, uma das primeiras coisas que para é construção. Então ele estava com trabalho, mas não tinha, estava empregado, mas não tinha trabalho. Ele ia lá, ficava o dia todo, mas ele estava com 30 anos nessa época. Então você imagina, pleno idade assim de produção, né, de querer fazer coisas, de crescer, né, e ele estava parado assim. E eu trabalhava numa escola que, por conta da crise, a escola também fechou. Então, nesse momento, o Luciano ele tinha uns amigos que tinha arquitetos também, os dois, que tinham viajado pelo mundo e eles vieram aqui para o Brasil e eles ficaram aqui, tá? E a gente trocava cartas, naquela época eram cartas mesmo, né? E numa dessas cartas que eu troquei com a amiga dele, eu falei, será que aí não tem um emprego para o Luciano? Porque ele tá sem trabalho aqui. E essas coisas que acontecem, a resposta dessa carta falou, olha, pode vir que aqui no lugar onde o Leonardo, meu marido, trabalha, tem um lugar para ele. Isso foi nós tínhamos 2 filhos, o Federico, que foi o primeiro que nasceu, e o Esteban, que tinha nascido em fevereiro desse ano. Isso que eu estou te falando foi em junho do ano que o Esteban nasceu, no ano 75. Ela falou, olha, ele pode vir. Bom, as portas foram se abrindo, Sandra, de uma maneira assim incrível. Meu marido tinha umas férias acumuladas, aí ele falou, vou pegar essas férias, aí a gente foi no consulado brasileiro,
apresentamos documentação, entregaram assim a documentação permanente para a gente veio para aqui, ele veio em novembro, ele estava trabalhando aqui no Brasil. Aí eu com as crianças pequenas, a gente veio em janeiro. Quer dizer, naquela época, todo mundo falava que a gente era muito louco. Imagina, 2 crianças pequenas, a gente ir para outro país, mesmo sendo um país vizinho, é diferente, a cultura é diferente, a língua é diferente. Meu marido é italiano, ele fala italiano, falamos italiano, espanhol, inglês, mas nada de português, né? Mas a gente veio. E hoje eu vejo como Deus foi abrindo a porta e como ele nos deu concordância, nos deu unidade, sabe? Ninguém falou, não, será? Enfim, e a gente veio, tá? A gente começou a vida aqui, meu marido está trabalhando, no começo eu não trabalhei, porque estava com as crianças pequenas, né? Se ambientando, aprendendo a língua, tudo isso. Aí, 1 ano depois, eu gravidei de novo, e eu tive uma filha, nós temos uma filha brasileira. Depois que ela nasceu e tudo, eu comecei a fazer contato com umas editoras em inglês. Eu comecei a dar aula de inglês com as crianças pequenas, que ela tinha na escola, eu dava aula, etc. E tal. Aí eu dava aula para criança, dava aula para adulto, dava aula para adolescente. Eu trabalhava muito. E numa dessas aulas que eu dava, tinha uma senhora, que eu dava aula para ela, e ela começou a cancelar as aulas comigo, porque ela me falava que estava doente. Aí, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí depois ela retomou as aulas. Aí ela começou a contar para mim, dentro da aula de inglês, que ela estava com depressão e ela tinha sido convidada a uma reunião de mulheres, onde tinha uma pastora, tinha orado por ela e ela tinha sido curada da depressão. E ela tinha se convertido, aceitou Jesus. E ele começou a falar de Jesus para mim. Quer dizer, eu nunca tinha ouvido falar assim, entendeu? E ela falava, as aulas de inglês, a gente falava em inglês, tudo, mas ela falava de Jesus, você tem que vir, você tem que conhecer, porque, enfim. Aí, um dia, por incrível que pareça, uma terça-feira, que era o dia das aulas, dessa reunião de mulheres, todos os meus alunos cancelaram a aula. Um por doença, outro por isso, cancelaram as aulas. Fiquei com a tarde livre. Aí eu lembrei, eu falei, eu vou ligar para Maria Luísa, eu vou nessa reunião. Aí eu fui na reunião, aí eu vi uma pastora, tinha um casal de pastores, a pastora estava falando, ela estava ministrando sobre 1 Coríntios 13, sobre o amor, e quando terminou a pregação dele, aí fez o apelo, perguntou quem queria aceitar a Jesus, e eu nem sei como, eu sei que eu levantei a mão, eu quero. E aí eu aceitei a Jesus nesse momento, mas sem saber muito bem o que era isso mesmo, né? Aí eu fui embora e falei, nem vou falar nada para meu marido, porque ele vai pensar que eu estou louca, o que eu estou fazendo, em vez de trabalhar, porque eu não trabalho, né? Estou indo para umas reuniões. Bom, aí tudo bem. Aí até o final do ano, isso foi no mês de setembro, até o final do ano, aconteceu isso umas 2 vezes mais. Aí eu voltei aí nessa reunião. Aí o que aconteceu? No ano seguinte, eu fazia no começo do ano toda a minha agenda. Eu ia ligando para os alunos, a gente montava os horários, tudo bem. Aí eu falei, você quer saber? Eu não vou agendar nenhum aluno para terça-feira. Eu vou ficar livre para ir nas reuniões. Aí eu comecei a frequentar essas reuniões toda terça-feira, eu comecei a aprender um pouco, né, de Deus. E aí um dia, e meu marido não sabia de nada. Aí um dia meu marido olhou, ele falou, você está bem? Falou, o que está acontecendo? Por quê? Eu falei, porque você está diferente. Diferente como? Eu falei, diferente bom ou diferente ruim? Não, ele falou diferente bom. Então eu contei para ele. Aí ele falou, você pode continuar indo, né? Porque está fazendo bem para você. Bom. E aí eu continuei indo. Depois de um tempo ele foi, ele se converteu. E aí meus filhos estavam na adolescência naquela época. E a gente não tinha dado nenhuma instrução religiosa, vida com Deus, nada, porque a gente não vivia isso aí. Então, eles aceitaram muito fácil a Jesus, e aí a gente começou a fazer parte da igreja, se envolver na igreja. No meio de tudo isso, o pastor da igreja, ele foi para os Estados Unidos e ele trouxe lá dos Estados Unidos um método de educação cristã em inglês. Aí ele apresentou para a gente, e a gente ficou apaixonada. Minha área era inglês, era educação, inglês, educação cristã. Isso revolucionou minha vida e meu entendimento de educação. Quando eu conheci
assim, a visão de Deus sobre a educação. Aí eu me envolvi com a escola, a gente foi lá para os Estados Unidos, fez o treinamento, trouxe aqui, abrimos uma escola. Abrimos uma escola no ano 98, bilíngue e cristã. E aí eu trabalhando na escola, todo mundo envolvido, meu marido trabalhava também, as crianças também, enfim, todo mundo. As crianças já eram grandes, né? Meus filhos casaram na igreja, tá? Os três. E quando eu estava trabalhando na escola, aí de repente apareceu um dia, eu estava dando aula, estava junto com meus alunos, e apareceu um dia a presidente aí da pastora, que era presidente da escola. E ela falou, Cris, o SBT está aqui, e eles estão procurando alguém para fazer um papel na televisão, e eu acho que você tem um perfil para fazer isso. Eu, televisão, imagina. Aí eu fui, mas ela falou, eu acho que vale a pena você ver. Aí eu fui, eles me convidaram para conhecer o programa, o Super Nanny, eu não conhecia, me interessou a proposta do programa, porque a gente fazia já um trabalho com as famílias, de relacionamento, restauração de relacionamento, tudo mais, baseado na palavra de Deus. E aí eles falaram, olha, a gente quer te contratar, a gente quer fazer um teste. Aí eu falei, ó, vamos fazer um teste. Aí eles me escolheram, separaram eles uma família, me deixaram aí uma tarde toda, e aí ele falou, olha, tem esse problema, esse problema, esse problema, tenta resolver. Aí eu entrei lá, uma mãe com duas crianças, saí, fui falando com ela e tudo, dei umas orientações, resolvi o problema. Aí você vê a mão de Deus conduzindo tudo, né? Porque era tudo novo para mim, a única coisa que eu sabia era a área da educação mesmo, né? Aí nós saímos de lá e a diretora de externa ligou para o CBT e falou, olha, nós já temos a Supernet. Aí eles me chamaram, falaram, olha, a gente quer contratar você. Eu falei, ó, antes de nada, eu vou falar três coisas, né, que eu acho que vocês têm que saber. Primeiro, que eu sou velha, tenho 60 anos já, eu tinha 60 anos na época, e eu acho que tem gente mais jovem que eu, né, para fazer esse papel. Segundo, eu não sou brasileira, então eu tenho sotaque. Falo português, mas eu tenho sotaque. E terceiro, eu não sei nada de televisão, nada. Não sei, não me interessou nunca, eu vou ter que aprender tudo. Aí eles ficaram olhando para mim e falei, ah, tudo bem, mas a gente quer você de qualquer jeito. Que E a legal. gente começou, e eu comecei a aprender, tá? Porque a única coisa, como eu falei, a única coisa que eu tinha é minha noção de educação, a minha convicção de educação e do trabalho com as famílias e tudo. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a aprender como lidar com as câmeras, como tudo isso aí. E o programa que todo mundo, inclusive a produção, achava que ia durar um ano, no máximo, assim, durou, ficou 10 anos no ar, foi um sucesso, marcou muito, acho que foi um programa, né, que fez uma diferença nas famílias, né, dessa época, Muito. com as crianças pequenas. Então, assim foi que começou, né, eu dei uma virada na minha vida. Quando tive essa proposta, claro, meu marido sabia de tudo, né, e eu sentei e falei com ele e com as crianças, falei, olha, eu acho que a gente tem que entrar todo mundo nisso. Se vocês me apoiam, tá do meu lado e tudo, porque a minha vida vai mudar. Não sei o que vai acontecer, mas vai mudar. Aí eles falaram, não, a gente está junto com você, vai em frente. E foi assim. Então, aos poucos, eu fui me desvinculando da escola, porque não dá para conciliar uma coisa com a outra. Gravação, eu viajava muito, né? E Uhum. fui me desvinculando da escola e me envolvendo com o Super Nanny. Aí vieram todas as coisas que você falou. Comecei a escrever Todos os livros, né, livros. que eu tinha escrito. Comecei a fazer palestra, que eu nunca tinha feito palestra. Comecei a viajar. Aí a minha vida mudou totalmente, né? E então é isso, mais ou menos assim um resumo, né, de tudo que como aconteceram nas coisas. E eu vejo muito Deus em tudo isso, porque Deus imagina, não tinha nenhuma capacitação para fazer isso, né? Mas o interessante, Sandra, é que a primeira família que eu visitei, eu nem conhecia a família, quer dizer, conhecia através da produção, que me passava todas essas informações. Mas quando terminou o programa, eles me deram um presente, me deram um buquê de flores, aí tinha um cartão. E eu vi Deus confirmando aquilo que eu estava fazendo através desse cartão. Porque o cartão estava escrito assim: Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos.
E eu vi Deus me falando, sabe? Eu nem sabia que essa família era evangélica também. Então, eu falei, bom, vamos embora. Deus vai capacitar e vamos ver o que vai dar. E deu super certo, né? Então, Que mais ou legal. menos é isso. E como que surgiu assim a ideia da ONG, de fazer a ONG Betel? Como que veio isso no seu coração? Então, a Sandra, que é a minha parceira lá na ONG, ela trabalhou comigo na escola desde o começo. A metodologia que a gente trouxe dos Estados Unidos foi completamente inovadora no trabalho com as crianças. Quando a gente foi fazer a escola, abrir a escola, a Sandra era formada em pedagoga e ela tem especialização em gestão, ela é diretora. E ela entrou, a gente fazia parte da mesma igreja, e ela começou a trabalhar comigo na escola. Ela dirigia toda a área de português e eu dirigia toda a área de inglês na escola. E a gente trabalhou muito tempo juntos. Depois ela saiu da escola, mas a gente era amiga. Minha filha era amiga da filha dela, que frequentava a mesma igreja. E depois de um tempo, a gente um tempo não se viu mais, depois se encontrou de novo. Aí um dia, estando conversando com ela, eu tenho ainda uma reunião com umas irmãs, onde a gente estuda a Bíblia e tudo. E um dia ela falou para mim, falou, Cris, eu sinto no meu coração, porque ela tinha trabalhado numa ONG também. Ela tinha sido diretora de uma ONG, outra ONG. E ela tinha gostado muito do trabalho da ONG. E ela falou, eu sinto no meu coração que a gente tem que abrir uma ONG para levar essa educação cristã para crianças que não têm acesso. E a gente começou a orar. Nós começamos a orar, nós compartilhamos com as irmãs que faziam parte do grupo, né? E a gente começou a gerar isso aí. Falei, Senhor, se for da sua vontade, o Senhor vai abrir. E orando, 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 aí um dia o Senhor abriu, assim, de maneira incrível também, através de uma cunhada dela que frequentava uma igreja. Ela foi um dia na igreja e o pastor conheceu, aí o pastor, ela falou que ela sonhava com abrir uma ONG, o pastor falou que também sonhava com abrir uma ONG. Enfim, Sandra, eu sei que o pastor colocou à disposição a igreja. No primeiro andar da igreja tinha todas as salinhas da educação infantil e ele colocou à disposição da gente, porque ele usava só no domingo. De segunda a sexta, estavam ociosas. Então a gente começou assim, foi Deus que abriu isso, a gente começou nas salinhas da igreja e nós começamos a abrir, assim, a divulgar, né, ali em Pirituba, né, onde está a ONG ainda hoje, e as pessoas começaram a vir, né, porque a gente começou a trabalhar com crianças de escolas públicas, né, e a proposta era transmitir e formar neles traços de caráter cristãos, princípios cristãos. E a gente começou a trabalhar assim com as crianças, com as famílias. Aí fiz umas palestras aí na ONG para trazer as pessoas. Enfim, a ONG foi crescendo assim. E a gente E, a- continuou juntas, né? e aí, quando veio a pandemia, vocês viram a necessidade de colocar também o reforço escolar, foi isso? Então, quando veio a pandemia, a ONG fechou, né? Porque não podia trabalhar mais. E quando voltamos depois da pandemia, a gente se encontrou com as crianças que estavam completamente perdidas, assim, no nível de escolaridade. Então, nós se encontramos com crianças de 11, 12 anos, sabe, sem saber escrever o ler, sabe? Então, a gente reformulou a proposta da ONG. Falamos, não adianta a gente formar somente traços de caráter quando eles estão carentes de educação, de alfabetização. Então, hoje, a ONG trabalha com reforço escolar para crianças de 6 a 11 anos e os traços de caráter também, que a gente trabalha com eles nos versículos bíblicos, eles têm um traço de caráter por mês, que não é somente dada o versículo, mas ser trabalhado dos professores, o que significa isso, o que quer dizer para uma criança de 6, 7, 8 anos ser amável, ser amigável, ser colaborador. Então, isso é trabalhado no dia a dia com eles.
com o relacionamento entre eles, no momento da aula, no momento da brincadeira, nos momentos do lanche, tudo. Então, são as duas coisas simultâneas. O reforço escolar, que é muito importante, e a formação dos traços de caráter com princípios cristãos, que também nós cremos que é muito importante. O que eu vejo, assim, né, que a primeira mensagem que te tocou foi lá, Coríntios 13, né, que fala do amor de Deus, né, que às vezes as pessoas lêem lá, né, alguns conhecem até essa passagem por causa da música, né, do Renato Russo, né, que o Renato Russo fez a música e colocou algumas partes de Coríntios 13, né, e esse amor é que te moveu a fazer tudo isso, e eu creio que o sucesso da Super Nani também é porque era uma coisa que você fazia com muito amor, né? E o amor de Deus te movendo também, dando sabedoria. Eu fiz a análise de perfil da Cris e na análise de perfil que eu faço, gente, tenho as competências assim mapeadas, né? E aí, dependendo do perfil, se eu sou mais comunicador executor, eu tenho mais umas competências de um lado e do outro lado é menor. Se eu sou mais analista, as minhas competências são mais do outro lado. E o da Cris, ele é completo, assim, né? São poucos perfis que vêm com todas as competências, assim, né? Então, é um perfil bem completo, apesar de ser o analista o maior, mas ela tem aquela capacidade, ela ia, analisava, montava uma estratégia, sabia comunicar aquilo, então sabe usar os 4 perfis assim para analisar, para planejar, para montar uma estratégia, para comunicar, e tem o lado da empatia também, de sentir o que o outro sente. Então, assim, é um dos segredos, né, do programa ter feito sucesso realmente, porque acho que quando eles falaram, achamos a Super Nani, realmente era o que você já sabia e já fazia, e fazia com muito amor. E a ONG eu vejo muito isso também, muito amor ali com o que está sendo feito ali. E até eu queria que você falasse como que as pessoas podem fazer para ajudar, né? Porque tem o bazar, né? Tem doação, às vezes tem algum trabalho voluntário, não sei. Como que as pessoas podem fazer para ajudar a ONG Betel? Então, a gente tem um grupo de pessoas que está aberto para mais pessoas também, né? Que se chama Projeto Adote, que a ideia é que as pessoas adotem uma criança, contribuindo com, no mínimo, assim, uns R$ 50 por mês. 50 é a base, daí para cima, né? Tem gente que colabora com 50, com 100, com mais também, né? Então, isso está aberto, se chama Projeto Abraça, é só entrar em contato com a ONG. A gente tem um bazar, então a gente recebe muitas doações. De tudo, roupa, coisas de cozinha, da casa. Nós temos assim, até lavadora de lavar roupas, micro-ondas, cafeteiras, um monte. A gente recebe muito. Temos uma irmã, a Debbie, que ela se ocupa em passar pelas casas aí, e recolher as doações das pessoas. Então, se você tem coisas para doar, entra em contato com a ONG. Se você não pode levar até lá, a gente vai buscar na sua casa. Então, esse bazar é fundamental também. Todo o dinheiro que entra é para a ONG. E temos algumas pessoas que colaboram com a gente, assim, com aluguel, né, com luz, enfim, todas as coisas, as espécies que a gente tem, tá? Os professores que nós temos, eles recebem um salário, eles são MEI, né? Mas eles recebem um salário. E as mães das crianças, muitas mães das crianças ajudam voluntariamente para limpar a ONG, algumas colaboram com fornecendo pão para dar o lanche para as crianças, outras dão pastelzinhos, né? A gente recebe sempre. Então, é colaboração, porque, na verdade, esse trabalho, Sandra, você falou muito bem, é com amor que a gente faz isso, sabe? Porque são crianças assim de famílias cuja mãe trabalha, às vezes não tem pai, são pais separados, tem vários irmãos, eles são escola pública, então tem várias carências, né? Então, eu acho que a compaixão do Senhor é aquilo que move, né, para a gente poder fazer o possível para poder ajudar. São
60 crianças que nós estamos agora na ONG. Então, hoje tem mais. Esse ano começaram com aulas de aquarela, que a pastora Priscila, ela dá também, voluntário. A pastora Priscila é a esposa do pastor Ricardo, do colégio, né, aí que é parceiro com a gente, um colégio cristão, Filhinhos do Rei, que são parceiros da gente, que têm sido super joia com a gente, trabalhando juntos, né? Então, ela dá aula de aquarela e tem uma professora de balé também. Acho que tem de judô também, tá? E tem pessoas que vêm colaborar, dando assim, uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma colaboração assim, para essas crianças. Tem sido muito bom. A gente tem uma horta lá no fundo lá da casa, tem uma horta que as crianças cuidam também, eles aprendem, sabe, como cuidar as plantas, como regar, assim, colhe. Nós temos uma bananeira lá, uma árvore que produz umas bananas deliciosas lá. Então, tudo isso colabora para formar o caráter deles, o amor pela natureza, o amor um pelos outros, a compreensão, a colaboração, sabe, um ajudar o outro. Então, a gente está trabalhando tudo isso. Então, quem quiser ajudar, pode ajudar fazendo parte desse projeto Adote. Não, projeto Adote não, perdão, se chama projeto Abrace um aluno. Abrace, originalmente chamava Adote, mas a gente mudou, achou melhor o abraçar. Porque a ideia é essa, você abraçar um aluno com teu amor e colaborar mesmo, né? Então, projeto Abrace, através do bazar, e através de, se quem está ouvindo tem algum talento, alguma coisa que queira compartilhar com as crianças, é bem recebido, é só entrar em contato, visitar a ONG, conhecer as crianças. As crianças a ONG se chama Betel Educacional. Betel é a casa de Deus, então a gente está de braço aberto para receber quem quiser ir. Como você foi, né? E o teu trabalho foi incrível, eu quero te dizer isso aí, eu já falei, mas eu quero falar público assim, a tua colaboração lá foi um presente de Deus mesmo, tá? Não somente para mim, porque tudo isso que você falou sobre esse meu perfil, tudo mais, assim, quando você falou para mim, eu comecei a entender algumas coisas do passado, da minha maneira de lidar com as coisas, mas eu não sabia nada disso. Eu fui aprender tudo isso com você, né? Foram aulas super legais, a gente não queria nem terminar, né? Foram 6 semanas. E não somente para mim e para a Sandra, né? Porque para as professoras eu acho que foi muito importante, porque ajudou a entrar em contato com coisas pessoais, assim, que a gente ou não sabia, ou sabia e não sabia como se chamava, não sabia como enfrentar, como resolver. E você sabe porque muitas delas, quase a maioria que deu testemunho lá, né, agradecendo e dizendo como foi importante esse tempo. Foi um trabalho, foi muito de Deus, foi um presente de Deus, realmente. Então, e foi para mim. Fez a gente crescer. E foi para mim também, e principalmente isso, como eu falei, conhecer essa história, porque às vezes eu recebo pessoas, né, que às vezes está querendo fazer alguma mudança, né, na vida, às vezes mudar de estado, às vezes mudar de carreira, às vezes... E aí é mais uma história para eu compartilhar. Olha, sabia, né, a Cris Poli, a Super Nani, foi assim, então, porque uma história, por isso que eu acho legal, né, conversar e a gente contar a nossa história, porque uma história inspira a outra, cria coragem para outra pessoa, né, e isso também, né, de a gente colocar que Deus, né, ajuda, né, a gente vai na coragem, meio sem saber o que vai dar, né, quando você saiu do seu país, quando entrou na Super Nani, você vai com a sua coragem lá, mas Deus ajuda e as coisas, as portas vão se abrindo, com a ONG mesmo. Eu espero que dê tudo muito certo. Aí eu queria que você falasse, né, dos livros aí, né, onde que as pessoas podem achar os livros. Eu achei bem legal isso aqui, 500 dicas para educar sem enlouquecer. Eu acho que os seus livros aí, como é que as pessoas acham, né? E também,
se quiser ir atrás de você para palestra, né? Que você dá palestra em escola, palestra em igreja, enfim. Então, como que faz para entrar em contato com você e para achar os seus livros também? E se a pessoa Então, quiser pedir a Super Nani, se também é válido, né? Porque não tem o programa mais, mas a pessoa, sei lá, tá com um problema lá com os filhos em casa, se você ainda atende por mentoria também, não sei, fala faço, aí sim. como que a Sim. pessoa pode contar com você. Então, vamos começar com os livros. Os livros estão Uhum. disponíveis na Amazon. Na Amazon tem todos os livros. E é interessante porque cada livro tem um porquê, um propósito, né? Então, se você vê, por exemplo, o primeiro livro foi Filhos Autônomos, Filhos Felizes, aonde que eu coloco minha visão geral de educação. É o primeiro livro que foi um best-seller e uma visão geral da educação. O segundo livro foi escrito a pedido dos pais, porque os pais liam no primeiro livro e falavam, mandavam para a editora, falavam, olha, legal, mas a minha realidade é diferente, eu sou separada, não vivo com o pai dos meus filhos. Então, tudo bem, aí eu escrevi o segundo, que se chama Pais Separados, Filhos Preparados. Aí o terceiro veio a pedido dos professores, que se chama Pais e Professores Educando com Valores, falando de uma parceria na qual eu acredito e que funciona muito bem, que é a parceria escola-família, né? Juntos, educando as crianças. Aí depois veio outro que se chama Viva a Infância. Esse livro, eu acho que até é muito atual, porque é para os pais entenderem que precisam deixar os seus filhos viver a infância. Porque os pais, naquela época e hoje também, sobrecarregam os filhos com um monte de atividades, um monte de atividades. Fora todo as redes sociais que tem hoje, toda a tecnologia. Então, esse livro vem para alertar os pais que as crianças precisam viver a infância, precisam brincar, precisam interagir com a família, precisam fazer esporte, precisam passear, entendeu? Então, esse livro veio para isso. E essa semana me mandaram alguns comentários assim, falando disso, né? E mostra como que a gente tem que fazer para a criança viver a infância, sabe? Aí depois vieram outros livros que eu tenho muito carinho, que são Pais Responsáveis Educam Juntos, que é uma visão que eu tenho, que eu assim, luto para passar isso para os pais, e Pais Admiráveis Educam pelo Exemplo, onde eu falo da importância do referencial, sabe, dos pais na vida dos filhos. Tem esse do SOS 500 dicas, que são 500 dicas, Sandra, de perguntas feitas por pais, que eu Que respondi legal. as 500, e elas estão em grupos de bebês, primeira infância, adolescência, até os 18 anos tem. Que legal. E é para educar sem enlouquecer mesmo, né? Tem esse outro que eu estou aqui olhando, tem esse, atenção, olha, estou com esse livro aqui porque me pediram palestra sobre esse livro, que Ah, atenção tem gente influenciando seus filhos, que eu acho que é muito atual, né? Porque redes sociais estão influenciando uma barbaridade a vida das crianças, né? E esse último, tem esse outro que você falou, que é Educando na Sala de Aula com Cris Poli, que isso é um educando manual nas para salas de educação aula. infantil. Ah, Exatamente, um manual para educação infantil. Isso não vende nas livrarias, nem na Amazon, ah, nada disso, porque foi escrito especialmente para os professores. Foi vendido porta a hum, porta com os professores. E esse último, ah, que fala sobre bullying, que você falou também. Então, esses são os livros. Estão na Amazon hoje. O primeiro, esse eu sei que está esgotado, esse já fizeram não sei quantas edições, 5, 6 edições, não está fazendo mais. Se quiser, se tiver muito desesperado com os filhos, se quiser conversar comigo, eu atendo em consultas, mentoria, ou presencial, ou online também. Aí é enviar um e-mail para consultas, no plural, consultas@crispoli.com.br. Aí vocês vão falar com a Luciana é minha filha, ela leva a agenda de todas as minhas consultas, ela dá todas as informações que você precisa. Se precisar uma palestra ou um evento, escola, empresa,
igreja, aí é no contato, crispoli.com.br. Aí vocês vão falar com o Estevão é meu filho, que é meu empresário. É uma bênção de Deus que está trabalhando comigo, graças a Deus, desde o começo. Tá? Que mais? Então, palestras, eventos, consultas, mentorias, livros. É isso aí, eu acho Uhum. que é isso, né? Ah, É legal. isso aí. E quem quiser vai Na conhecer a ONG, ONG para ver como pode ajudar isso. também, né? Aí Tem eu queria que na você ONG. falasse, eu queria que você falasse assim de toda a sua história, né? Qual que foi o seu momento mais desafiador e como em toda a sua história, qual o momento mais Uhum. desafiador e como que você superou esse momento? Olha, Sandra, teve muitos momentos desafiadores na minha vida, tá? Foi um desafio mudar de país, sim, tá? Mas eu creio que, como eu falei, eu não conhecia Deus nesse momento, mas a parceria com meu marido, assim, a unidade com meu marido foi essencial para a gente poder tomar essa decisão juntos e enfrentar esse desafio. Ir para outro país com crianças pequenas, outra cultura, você começar tudo de novo, não é fácil. Mas a gente estava juntos e esse desafio eu sei que Deus estava por trás, a gente não sabia, mas essa unidade foi fundamental. E depois, cada situação foi um desafio. Por exemplo, abrir uma escola tinha sido um sonho meu, sabe? Eu sempre quis abrir uma escola. A gente conseguiu abrir uma escola assim, que foi um sonho mesmo, porque, como eu falei, educação cristã foi uma coisa que mexeu muito comigo. E foi uma escola cristã e bilíngue, né? Que eu sempre acreditei, eu sempre estimulei meus filhos para aprender inglês, meus netos são todos bilíngues, eu acho que é fundamental. Então, foi mais um desafio. Só que aí eu já conhecia Deus, então aí a gente ia buscar em Deus, eu não estava sozinha, a gente estava com a pastora, a igreja, buscando, né? O que que eu aprendi? Aprendi, depois de conhecer a Deus, que a gente tinha que buscar a parceria dele, sabe? Buscar a direção dele, entender o que, que ele queria, o tempo. Para abrir essa escola, nós ficamos orando 2 anos, esperando o tempo certo. Então, a direção de Deus, esse foi outro desafio. O Super foi um super desafio, né? Mas, como eu falo, eu tinha Deus já nesse momento, sabe? Então, é, a porta que ele abriu, a pastora falou, olha, porque eu fiquei meio no momento, assim, falei, nossa, eu estava tão bem na escola, sabe, trabalhando, curtindo tudo isso, eu falei, será que estão querendo me tirar disso aí? E aí a pastora falou para mim, olha, se for uma porta de Deus, a porta vai se abrir, passa, vai em frente. E foi uma porta de Deus, aí foi, mas foi um desafio, porque junto com isso, cada palestra é um desafio, cada palestra é um desafio. Eu fui fazer uma palestra uma vez numa Maracanazinho, Macarana, Maracanãzinho. Maracanazinho lá, Maracanazinho, Ah, para 5.000 pessoas. Meu Deus, eu entrei lá, tremeram minhas pernas. Falei, o que eu estou fazendo lá? Então, cada palestra foi um desafio. Cada família que eu visitava, Sandra, era um desafio, porque eu aprendi, eu ensinei muito, mas eu aprendi muito. Cada família é uma história, cada família vinha até mim, assim, sabe, com carências, com dores, sabe, com problemas. Então, foi um desafio cada família, você entender, você acolher, você direcionar com firmeza, mas com amor. Cada livro, cada palestra, foi sempre, cada coisa foi um desafio. A ONG foi outro desafio. A gente passou momentos muito difíceis na ONG, muito difíceis. Quase que a gente fecha. Mas, assim, a gente segurando em Deus, sabe? Confiando em Deus, orando. Então, você está falando do desafio, eu não poderia te dizer um, tá? Constantemente está sendo um desafio. Mas, como que eu tenho superado e eu estou? Porque eu vejo na minha idade, por exemplo, hoje que Deus está colocando mais desafio na minha vida. Como que eu vou enfrentar? Com Deus.
sabe? Buscando nele, falei, Senhor, se for do Senhor, abre essa porta. Se não for, fecha. Não, não quero. Sabe como falou Moisés? Se eu for com você, com o Senhor, eu vou. Senão, eu não vou. Eu fico por aqui. Se for com ele, eu vou. Se não for com ele, não vou. Então, está me perguntando como que eu enfrento? Enfrento com Deus. Hoje enfrento com Deus. Mas, em todo esse tempo, cada desafio, eu tive meu marido junto comigo, tá? Meus filhos junto comigo, a família junto. Então, eu não estive sozinha, sabe? Eu acho que essa presença assim, do meu marido junto, me apoiando, indo comigo, até hoje ele vai nas palestras comigo, sabe? Eu sei que é cansativo, é difícil, a gente viaja, está em hotéis nem sempre são bons, sabe? Vai em lugares distantes, no meio do sertão, sabe? Mas ele está sempre comigo. Com ele, com Deus, o negócio vai. Ah, que legal, que legal. Amei a live aí, queria te agradecer por esse tempo, por tudo que você falou. Eu tenho, desde que eu comecei a empreender, né, que antes eu trabalhava como funcionário, né, então era diferente, mas desde que eu comecei a empreender, eu tenho experimentado assim, né, várias experiências assim que você olha e fala, nossa, é Deus mesmo, as pessoas maravilhosas, principalmente que eu vou conhecendo, e você foi uma dessas, que foi Deus que pôs no meu caminho, eu te agradeço muito, eu assistia muito o Super Nani, né, que eu com 3 precisava assistir, e então é isso, queria agradecer esse momento, agradecer a Deus, agradecer a você pela sua história, e, e por ter me permitido mesmo fazer o trabalho lá, que com certeza foi bom para elas, mas foi muito bom para mim também, para as professoras, para vocês, mas para mim também foi uma honra. E também quem desejar fazer essa análise de perfil comigo, ou quiser algum treinamento, ou está fazendo transição de carreira, quer ampliar a capacidade de liderar, entre em contato comigo aí também minha bio aí no Linktree. Também tem muito material meu aí de curso gratuito que eu gravei, de artigo que eu escrevo, se conecta comigo no LinkedIn também. E, gente, faz mesmo esse trabalho voluntário aí na ONG, ajuda a ONG, porque quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente recebe, né? Você doa, mas o que você recebe é muito mais, né? Você conhece pessoas maravilhosas, está ajudando, e é muito bom o que a gente aprende. Eu sempre estimulo as pessoas, algumas pessoas que eu atendo que tá fazendo transição de carreira, por exemplo, e fala, eu nunca fiz isso, como que eu vou conseguir a experiência? Eu falo, doa numa ONG, né? Às vezes a pessoa quer fazer alguma coisa diferente, e aonde eu vou fazer? Faz pela primeira vez numa ONG. Então, às vezes você tem, que nem o meu treinamento, era para adultos, né? Lá não tinha adultos, mas eu falei, eu posso dar para os professores, que na outra ONG que eu fiz, eu dei para os professores, e deu super certo e tal. Então, é isso. A mensagem que fica é essa, de que a gente vai com a nossa coragem, né? E com o desejo do nosso coração, e aqueles que acreditam em Deus, pede para Deus ajuda, sabedoria, que Deus vai ajudando mesmo, Jesus vai ajudando, né? E esse amor, né, de Deus, que foi o que te tocou, né, de Coríntios 13, quem nunca leu, coloca aí na internet, 1 Coríntios 13, vai ler lá, vai lembrar da música que eu falei também. E é isso que nos move, né, que nos move a fazer o que a gente faz, inclusive essa live. A ideia era essa, divulgar a história, para que outras pessoas se inspirem, né? Entenda que às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, a pessoa, né? Como eu comentei mesmo com a Sandra, né? Às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, é a Super Nani, mas você tem que conhecer a pessoa por trás ali, a história dela, e você vai ver que é uma pessoa, né? Uma pessoa, um ser humano como você, só que teve uma coragem, buscou a inspiração de Deus e foi atrás mesmo fazendo as coisas. E é isso, então eu acredito que o ser humano, né, tem um potencial muito grande, e se ele se une às pessoas certas,
e se une com Deus, então, com fé, aí ele consegue realizar os seus sonhos, seus objetivos. O pessoal da ONG Betel que está entrando aqui, todo mundo que entrou na live, quero agradecer aí a presença de vocês, agradecer a Super Nani e a Cris Poli, né, principalmente, que a gente fala às vezes Super Nani, mas é a Cris, a pessoa que está por trás ali de tudo, que eu conheci, que para mim foi um presente, passei a admirar ainda mais. E principalmente porque a gente vê isso, a gente vê o amor de Deus em você, Cris, derramado aí por tantas famílias que você ajudou, que os seus livros ajudam. Teve gente que escreveu aí, me ajudou a criar meus filhos, me ajudou a salvar, né, casamento, enfim. Então, é isso aí, que Deus te abençoe ricamente, continue dando sabedoria, dando muita saúde para você fazer muita coisa ainda, porque eu acredito que o Brasil precisa, as pessoas precisam, e você tem bastante capacidade ainda para ajudar e contribuir, dar palestra. Então é isso, gratidão, meu beijo para você e que Deus te abençoe aí. Se você quiser deixar uma última Obrigada, palavra. obrigada pelo carinho mesmo. Antes que eu finalizar, eu quero super recomendar, tá? Se você tem dúvida, eu nunca tinha feito esse trabalho e foi uma experiência incrível para mim. Se você tiver essa dúvida, vai atrás da Sandra, eu recomendo. Não vai se arrepender, pelo contrário, você vai lembrar dessa live, viu? E agradeço todo o carinho, todas as palavras, né? Do amor de Deus, né? Mesmo fluindo. Então, obrigada, viu? Muito obrigada. E vamos continuar juntas, né? Trabalhando juntas, né? E se comunicando. Enfim, obrigada. Um Muito beijo. obrigada e que Deus te abençoe muito, muito. Um beijo grande, viu? Beijo e beijo a todos vocês que ficaram aí. E quem vai assistir isso depois também. Tome essa história, tire de tudo isso o que fizer sentido para você, o que vai dar força para sua vida. E leia lá primeiro Coríntios 13, que já fica essa mensagem aí para todo mundo, né? Beijo. E vai conhecer a ONG. E vai conhecer a ONG. Viu? Conhecer a ONG, ajudar, ir no bazar, né? Porque às vezes a pessoa não vai doar coisa, mas vai poder comprar alguma coisa lá, porque tem bastante coisa legal lá para comprar. Baratinho. Baratinho. E tá ajudando também, né? E pode doar, enfim, tudo que a gente falou aqui. Um beijo aí para todos vocês e que Deus abençoe todo mundo aí. Beijo. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.